Vamos lá. Turminha, saiu no dia 14, quinta, sexta-feira da semana passada, e ela foi editada agora dia 17 de novembro, ou seja, na última segunda-feira. Foi editada a nova instrução normativa, a IN, da Receita Federal Brasileira, que tem força de lei, número 2291. Essa instrução normativa, ela substitui a 1888 de 2019 e a 1988 também de 2019, né? E aqui eu trago para vocês o texto na íntegra do que muda. Do que muda. A gente vai ler aqui na íntegra, vamos fazer algumas ponderações e falar o que muda para empresas, para investidores e quais são as penalidades caso você fique de fora. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o governo federal brasileiro, a Receita Federal Brasileira, ela agora se adequa ao CARF, que é o Crypto Assets Reporting Framework, que é um escritório internacional e é para um acordo multilateral de autoridades internacionais para troca de informações. Ou seja, já deixa claro que os reportes serão observados, as carteiras, as entradas, as saídas, as movimentações serão auditadas e monitoradas, tá? Mais do que o CARF, que é o Crypto Asset Reporting Framework, nós teremos também as informações sendo feitas através do AML-KYC, que é o Anti-Money Laundering, né? Então, é anti-lavagem de dinheiro, AML, sigla para anti-lavagem de dinheiro, e para o KYC, que é o Know Your Customer, Know Your Client, né? Conheça seu cliente, né? Conheça o seu usuário aí. Então, primeira coisa, já deixa claro que a coleta de informações será monitorada e compartilhada internacionalmente com adentrantes do CARF, que é praticamente todo mundo, ou seja, é uma parada que internacionalmente está sendo adequada. Não é só o governo brasileiro, não é só o governo americano, não é só o governo, sei lá, os governos da União Europeia. Todo mundo vai adequando mais ou menos ao CARF, que é meio que uma OFAC, né? É meio que uma OFAC focada em cripto internacional. Tá bom. Dito tudo isso, olha o que ele fala aqui, ó. Disposições preliminares. Esta instrução normativa dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações relativas a operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Ou seja, teremos uma secretaria especial só se tratando de criptomoedas no Brasil. Tá? Já falei sobre isso, e aí começa aqui o nome dela, né? Então, a instrução normativa 2291, agora de 2025, ela vai ser chamada também de DCripto. D de declaração, cripto de criptoativos, né? Então, toda vez que a gente falar agora de decripto, a gente está falando dessa instrução normativa que substitui a 1888 e 1988, 1899 e 1888 de 2019, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Artigo 4º. A decripto, enviada na forma prevista no artigo 3, deverá ser assinada digitalmente mediando o uso de certificado digital válido emitido por entidade credenciada pela infraestrutura de chave públicas brasileiras, sempre que o ECAC exigir assinatura. Capítulo 2, da obrigatoriedade da apresentação da decripto. Essa é a parte mais importante. As próximas partes aqui são as mais importantes aqui. Artigo 5º, das pessoas obrigadas. Artigo 5º, ficam obrigadas a apresentar a decripto. 2 pontos. 1. A prestadora de serviço de criptoativos que A. Seja residente tributário no Brasil, então corretoras nacionais. B. Seja constituída ou organizada de acordo com as leis do Brasil, ou seja, brasileiras, e tenha 1. Personalidade jurídica no Brasil, CNPJ, ou tenha a obrigação de apresentar à Secretaria Especial da Receita Federal declarações com informações fiscais relativas à venda. Ou que ela seja gerida no Brasil. Ou que ela tenha um local regular de negócios no Brasil. Ou que ela preste serviço de criptoativo no Brasil. Ou seja, quem é obrigado a informar a Receita Federal Brasileira ao fisco brasileiro? As operações. Empresas brasileiras, que já eram, eu vou mostrar isso na sequência para você, que já eram obrigadas. E 2, qualquer empresa que preste um serviço de criptoativo no Brasil.
Então, vamos pegar a instrução normativa 1888, de 3 de maio de 2019, que entra em vigor dia 1º de agosto de 2019. Tudo que você vê aqui, ó, aqui meio que grifado, como é que chama isso, né? Quando você taxado, né? Tudo que você vê taxado foi alterado. E qual que era a primeira obrigação? Quem tinha a obrigatoriedade de prestação das informações? Corretoras de criptoativos domiciliadas no Brasil e pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no Brasil. Quando as operações forem realizadas em corretoras no exterior, não, a pessoa física é obrigada, mas a instituição não é obrigada. Ou seja, a primeira coisa que fica muito clara é a diferença da obrigatoriedade da prestação de serviço. Até um 888 era assim, ó. Se você fosse uma empresa com um CNPJ brasileiro, você era obrigado a reportar brasileiros. Se você é um brasileiro e está utilizando um serviço internacional, por exemplo, uma Binance, tá? Você está usando a Binance. A obrigatoriedade da informação não é da Binance, porque a Binance é internacional, ela não tem, ou até então não tinha, CNPJ no Brasil. Então, a obrigatoriedade da informação é minha como usuário. Então, se eu usei a Binance, eu me auto-reporto. Se eu usei a Foxbit vai me reportar, porque ela é brasileira. Então, isso aqui ficava muito claro. E aí, o que a gente teve? A gente teve uma brecha muito grande. Então, corretoras nacionais eram obrigadas a reportar, só que corretoras internacionais não eram obrigadas a reportar. Por quê? Porque o cara não tinha CNPJ no Brasil, ele pegava um parceiro para fazer entrada e saída de Pix, e ele não tinha obrigatoriedade de reportar. Essa era uma grande brecha que foi usada em 2019, 20, 21, 22, 23, 24 e agora até o final agora de 2025. Só que isso muda. Por quê? Porque a IN 2291, a atual, ela deixa muito claro que se você prestou serviço de criptoativos, seja compra, seja venda, seja custódia no Brasil, você tem obrigatoriedade da apresentação da Decrypto. Então, aquela brecha de corretoras internacionais não reportarem, acabou. Agora, corretoras ou serviços internacionais que queiram estar no Brasil, mesmo que eles não tenham um escritório aqui dentro, eles terão obrigatoriedade na informação. Tá? Vamos lá. 2. A pessoa física ou entidade residente ou domiciliada no Brasil, em caso de operações efetuadas... Então, ó, olha só. A pessoa física ou jurídica que mora, vive ou tem domicílio fiscal no Brasil, ou seja, eu ou você, tá? Que efetua por meio de prestadora de serviço de criptoativos no exterior, efetuadas por meio de plataforma descentralizada. Não tinha isso no texto anterior. Então era assim, cara, era corretora nacional. Fora disso, foda-se. Agora não, eles falam que se você utilizar corretora descentralizada, Aave, não precisa ser necessariamente corretora, tá? Mas fez alguma operação numa Aave, numa Onint, na onde for, você tem que se autorreportar. Não efetuada por meio de prestadora de serviço de criptoativo, ou seja, qualquer informação cripto que você fizer, mesmo que não seja feita por uma prestadora de serviço, você tem que se autorreportar, tá? Vamos lá, continuando aqui. Para fins do disposto à linha E do inciso 1, considera-se prestação de serviço de criptoativo no Brasil quando a prestadora 1. Utiliza qualquer domínio.br para realizar suas atividades nas operações. 2. Tiver pactuado acordo comercial com entidade residente ou domiciliada no Brasil, ou subsidiária ou parte relacionada que lhe permita receber fundos localmente ou de residentes brasileiros para a realização do serviço criptoativo. Porque essa era uma brecha, tá? Qual que era a brecha? A corretora, ela não ficava no Brasil, mas ela operava com um parceiro de Pix brasileiro. Então, por exemplo, a Binance, até então, não sei como é que tá hoje, mas até então, por exemplo, a Binance não tinha CNPJ no Brasil, não sei se tem hoje, mas ela não tinha. O que ela fazia? Ela operava com uma empresa chamada Capital, que é uma empresa brasileira. Então, você fazia o Pix pela Capital, a Capital fazia a entrada de serviço, pegava esse dinheiro, mandava para a Binance transformava isso em cripto, ninguém tinha obrigatoriedade de te informar como criptoativos. Só que agora eles deixam claro que se você tiver um acordo comercial entre uma entidade residente ou domiciliada no Brasil e está recebendo fundo de residentes brasileiros, vai ter que ter o reporte. Então essa também era uma brecha e deixa muito claro aqui nesse parágrafo 1, artigo 2, que não vai dar mais para fazer essa brecha. Tá? Não vai dar mais para fazer essa brecha. 3. Evidenciar o endereçamento de serviço residente no Brasil com indicação. A. De entidade residente ou domiciliada no Brasil para intermediar saques ou retirada de fundos, ou
de outros meios de pagamento, como arranjo de pagamentos Pix. Fica muito claro que arranjo de pagamento de Pix, entrada e saída, vai ter que informar a Receita Federal. E aí eu não sei como é que a Tether vai fazer, porque eles tinham um sistema muito forte que eles iam começar a implementar agora com El Salvador. Agora, com essa nova regra, não sei como é que fica. Bom a coisa pra gente entender no futuro, né? Beleza. Não é só janeiro, não. Tem alguns artigos que já entram em vigor agora, outros vão entrar em janeiro, outros vão entrar em maio, se eu não me engano. Eu já vou falar sobre isso, tá? Ela já entra em vigor desde da sua publicação no Diário Oficial da União, tá? E algumas coisas precisam ser adequadas, outras já estão com efeito fiscal aqui, tá? Beleza, vamos continuar. 4. Realizar publicidade de serviço de criptoativos claramente dirigidas a residente do Brasil. Então, eles estão pegando qualquer brechinha que tinha no texto anterior, né? Então, o cara fazia publicidade. Então, isso aqui, inclusive, mata, não vou dizer que mata, mas vai prejudicar empresas que estão situadas fora do Brasil, e elas falam assim, não, gente, vem usar o meu DPix, vem usar o meu BRZ, vem usar o meu... Não, você está oferecendo qualquer tipo de publicidade em português, você tem que... E tá oferecendo isso para residentes brasileiros, você vai ter que reportar a galera, tá? Então isso vai pegando algumas brechas. Parágrafo 2. A prestadora de serviço de criptoativos está obrigada a apresentar a Decrypto referente às operações com criptoativos efetuadas por meio sucursal sediada no Brasil. Agora tem a parte interessante pra gente. Vamos lá. Parágrafo 3. Na hipótese prevista do inciso 2 do caput, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, for maior que R$35 mil. Isso aqui é a parte boa. Eu fiquei matutando anteontem sobre isso. Se existe alguma pegadinha que eu não tô conseguindo entender nisso aqui. Eu tô tentando ver se isso aqui não é alguma pegadinha, que eu tô achando que isso aqui é bom pra gente e não é. Mas eu ainda não consegui captar se isso é bom pra gente ou é alguma pegadinha que eu ainda não entendi. Pela minha burrice, não entendi. Mas, a priori, isso aqui é uma boa coisa. Principalmente para nós que estamos comprando / vendendo de P2Ps não profissionais. Então, vamos reler o terceiro parágrafo aqui. Parágrafo 3. Na hipótese prevista do inciso 2 do caput, as informações, olha só, as informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, for maior que R$35 mil. Então, vamos em miúdos aqui destacar. Se eu hoje entrar numa corretora e comprar R$12 mil em Bitcoin, eu preciso ser reportado? Não. Porque o parágrafo 3 do inciso 4 está dizendo, eu só preciso ser reportado se operações isoladas ou conjuntas forem maiores que R$35 mil. Mensais, dentro daquele mês. Então, do dia 1 de novembro ao dia 30... Nem sei se novembro tem 31, acho que não, né? Até o dia 30 de novembro, do dia 1 de novembro ao 30 de novembro, se eu comprei / vendi de uma vez ou em conjunto mais... Ou seja, eu fui lá, comprei 1.000. Depois eu vendi 1.000. Então já são 2.000, né? Aí depois eu fui lá, comprei 10 mil. Já são 12 mil. Fui lá e vendi esses 10 mil. Já são 22 mil. Se chegou no final do mês de exercício, for maior que 35 mil, eu tenho que ser reportado pela corretora nacional, ou se eu estiver fazendo via DeFi ou via P2P, eu tenho que me autorreportar acima de 35 mil. A regra era de 30 mil, a regra anterior era 30 mil, e eles subiram para 35. Tá? A regra era 30 mil, subiu para 35. Vamos ver se a gente acha aqui. No artigo anterior, da 1888. Não tô achando aqui. Pode ser que esteja na minha cara aqui, eu não tô vendo aqui. Mas a regra era a partir de 30. Agora é a partir de 35. Não tô achando aqui, mas confia que era essa informação.
Por isso que eu tô querendo entender qual que é a pegadinha. Porque assim, se eles querem pegar todo mundo, é só tirar aqueles 30 mil e não ampliar para 35. Então, tem duas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, alguma pegadinha que eu ainda não entendi. Alguma pegadinha que eu ainda não entendi. 2, pode ser que a Receita esteja entendendo que nós vamos ter milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de informações mensais, e para eles apurarem tudo isso e filtrarem tudo isso, vai ficar difícil. Então, talvez, e só talvez, eles já estão fazendo um filtro de 35 mil reais para simplesmente tirar pequenos da jogada, sabe? Eles já fazem um filtro que eles só querem pegar os médios e grandes. O pequenininho, o cara que vai negociar 5 mil esse mês que vem vende 2 mil, aí no outro mês ele vende 1.000. A Receita sabe que não vai tirar nada desse cara. Não vai tirar nada desse cara. Mas um cara que tá negociando mais de 35 mil todo mês, então talvez isso seja um filtro. Saca? Tipo assim, eles já prevendo que vão ter informação pra caralho e não vão saber lidar nesse primeiro momento com informações absurdas, eles já vão filtrar. Então eu não quero receber dos pequenininhos. O varejinho não me interessa. Eu quero saber dos caras, não que 35 mil seja grande, mas dos parrudos pra cima. E essa é uma grande brecha pra nós, usuários. Se você for um cara que transaciona mais de 35 mil reais, aí beleza, aí não tem o que fazer. Mas, cara, pelo que eu tô entendendo aqui, esse 35 mil também cai da noite pro dia, tá? Então, futuramente, pode cair esse 35 mil, mas nós vamos jogar com a regra debaixo do braço, Bruno. Enquanto eles estão falando que eu posso negociar até 35 mil por mês, sem precisar me reportar, ser reportado ou me auto-reportar, eu vou jogar com a regra debaixo do braço. Então, veja, se eu fui lá no DeFi hoje, esse mês eu comprei R$1.000 em Bitcoin, aí no dia seguinte foi lá, vendi 5 mil, depois vendi 4 mil, não bateu 35 mil reais, eu tô safe na minha informação e eu não preciso chegar nessa Decrypto e dizer para a Receita Federal que eu negociei 34.999 esse mês. Sacou a ideia? Eu não preciso. Por quê? Porque ele tá me dizendo. As informações deverão ser prestadas sempre que o valor mensal das operações, de uma vez, isolado, ou conjuntamente, várias operações, for maior que 35 mil reais no mês. Valor mensal. Então, cara, negociei 34.999,99 centavos, eu tô safe. Eu não preciso me informar nada e nem ser informado. Faz sentido, turma? Então, eu não entendi se isso aqui é uma brecha que vai ser derrubada no futuro ou é alguma pegadinha que eu, burro, não entendi ainda, mas essa aqui, ou se isso aqui é só um filtro, porque eles não querem saber do carinha que tá negociando R$500 por mês, R$200 por mês, que é a grande maioria, tá? Mas agora, até agora, esse é o grande ponto alto para nós. Ele não é isento de imposto. Ele é isento de informações que devem ser prestadas ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ganho de capital, imposto sobre o ganho de capital é uma coisa. Informação prestada é outra. Tá? Show de bola? Então, por enquanto, mas isso só para quem comprar via P2P? Quem comprar via P2P, quem comprar, por exemplo, de uma Spike to Spike, que não deixa de ser do P2P no final das contas, quem comprar um Bitcoin, uma cripto através da Chainless, quem comprar, sei lá, através da Truther, não comprou até 35 mil, ou quem utilizar uma Uniswap, quem trocou o SDT por Bitcoin, quem trocou Bitcoin por Ethereum, Ethereum por Chainlink, até 35 mil por mês numa Uniswap, não precisa reportar. Numa Jupiter, numa Onint, etc., não precisa se reportar. Certo? Então esse aqui é o ponto alto da parada. E qual que era a brecha que a gente tinha? Não é brecha, era o texto e a gente usava isso. Qual que era a brecha que a gente tinha aqui? Ele dizia o seguinte, olha, se você é um P2P não profissional, ou seja, você não está comprando e vendendo para ganhar lucro na compra e na venda, na operação de compra e venda, no spread, se você não é esse cara que está comprando e vendendo e ganhando com isso, você não tem obrigatoriedade nenhuma de se reportar, até 30 mil reais. Agora, ele não deixa mais isso claro. Olha, se você fez um P2P comigo, a gente tem que se reportar.
Só que o que ele deixa claro é até 35 mil por mês. Então vocês já sabem o que tem que ser feito, né? O dia que eu for comprar, 34.990 num P2P. O dia que eu for vender, no mês, né? Até 34.999. Acabou. Pronto, tá escrito, pô. É jogar a regra com ela debaixo do braço. Muricy Ramalho. 4-2-3-1, bola pro Neymar, gol, campeão da Libertadores. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso. É isso. É jogar aqui, ó, regulamentinho debaixo do braço. E vambora. Tá? Então, 35 mil por mês. Só que antes, olha só, isso aqui era uma coisa que derrubou no texto, tá? Existia a obrigatoriedade, você vê que ela tá grifada aqui. A instrução normativa anterior, a 1899, ela foi revogada pela 1899. A 1888 revogou, a 1899 revogou algumas linhas de texto da 1888. Porque no início, eles já queriam, quando tivesse o reporte, informar o endereço da wallet e recebimento. Ou seja, se eu comprar hoje numa corretora, ele tinha que informar o meu endereço de wallet. Só que isso aqui caiu, a gente conseguiu derrubar isso aqui na época. Não precisa de wallet e tal. Beleza, passou assim. Agora não tem mais isso. Isso, a gente já tinha essa obrigação de reporte acima de 30. Mas ele deixava claro que uma empresa, uma pessoa que não estava ganhando com a operação, não precisava ter nenhum reporte. Mas tinha que reportar acima de 30. Agora deixa claro que é a partir de 35. Eu acho que 35 mil é bem confortável para a maior parte das pessoas. Eu acho que 35 mil é bem confortável para a maior parte das pessoas. Para a maior parte das pessoas. Tá? Então, só para você entender, ó, o endereço da wallet estava no texto original da 1888, foi revogado pela 1899. E isso agora se mantém na 2291. Tá? E aí, vamos continuar aqui. E aí, o que precisa ser reportado? Vamos lá. E até isso aqui eu ri quando eu li, né? Desconhecidas, eu ri isso aqui. É tipo, foda-se, é tudo. Tá? Vamos lá. Das operações, seção 2, das operações. Artigo 6º, deverão ser prestadas na Decrypto as seguintes informações sobre operações com criptoativos. 1, compra e venda. 2, permuta entre criptoativos declaráveis. Então, o que é a permuta? Então, eu tenho o STT e vou trocar por Bitcoin. Tem que ser declarado. Eu tenho o Ethereum, quero trocar por Polygon. Isso tem que ser declarado. Eu tenho o BNB, quero trocar por, sei lá, Chainlink. Declarado. Eu tenho o Bitcoin, vou trocar por WBTC. E aí? Declarado ou não declarado? É um ativo sintético do outro, é o mesmo ativo, só estou embrulhado. E aí, tem ou não tem? Sintético de Ethereum com embrulhado de Ethereum. Troquei um pelo outro. Um liquid stake de Ethereum com W Ethereum, por exemplo. Troquei um pelo outro. Tem que declarar? Eu acho que sim, porque tá aqui no foda-se. Tá? Vamos lá. Transferência de criptoativo declarável para conta ou carteira de usuário, não oriunda de operações descritas no inciso 1 e 2. Ou seja, mandei Bitcoin para sua carteira, tem que declarar. Recebi, tem que declarar. Airdrop, tem que declarar. Renda de staking, tem que declarar. Renda de mineração, tem que declarar. Tomada de empréstimo de criptoativo declarável. Então, botei Bitcoin, peguei empréstimo em USDT. O USDT é um ativo declarável? Sim, tem que declarar. Transferência de prestadora de serviço de criptoativo, ou seja, transferir de uma corretora para outra, tem que declarar. Alienação de bens ou serviços, tem que declarar. Ou seja, botei na Aave, tem que declarar. Devolução de garantia. Mandei para a Aave, declarei. Saquei da Aave meu WBTC, tem que declarar também. Devolução de garantias. Outras. E desconhecidas. O desconhecidas é o mais legal, né? Que é tipo, foda-se. É basicamente assim, ó. Se não tiver escrito aí, tá como desconhecida e tu tem que declarar e se foda. Ah, mas não tá descrito que tem... Foda-se, tem que declarar. Esse desconhecidas é muito boa, né? É tipo, tá tudo aqui descrito, mas o que não tiver descrito vai também. Ou seja, tudo que você fizer tem que declarar. 4. Transferência de criptoativo declarável de conta ou carteira de usuário não oriunda de operações escritas no 1 e 2, nas seguintes hipóteses. Transferência para prestadora de serviço de criptoativo, ou seja, tá na minha carteira, mandei para Binance, por exemplo.
Tá na minha carteira, mandei para um staking, por exemplo. Tá na minha carteira, mandei para a Aave, por exemplo. Tá? Pagamento de empréstimo. Vou pagar o empréstimo, tem que falar que eu tô pagando, declarar que eu tô pagando. Aquisição de bens ou serviços, exceto descrita no inciso 5. Tô adquirindo um bem ou serviço com cripto, tem que declarar. Fiz um depósito ou uma garantia na Aave ou numa corretora, tem que declarar. Desconhecidas. Ou seja, foda-se o que for. Tá? 5. Aquisição de bens ou serviços em valor superior equivalente a 50 mil reais. Desculpa, 50 mil dólares. Então, adquirir um bem ou um serviço no valor superior ou equivalente a 50 mil dólares, 5 vezes 5, 35, mais ou menos 350 reais. 5 vezes 5, 20, porra. 5 vezes 5, 25. 250 reais, mas tá um pouquinho mais. Até 300 mil reais, mais ou menos. Comprou alguma coisa, até 300 mil reais, não precisa declarar. Então, veja, o que eles estão querendo fazer aqui? Isso aqui tá muito claro o que eles estão querendo fazer. O cara evitar de pagar imposto ou ocultar que comprou alguma coisa com cripto, alguma coisa mais cabeluda, por exemplo, um imóvel. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel e quero comprar. Você tem um imóvel e eu quero comprar. Ah, quanto que deu? Deu 100 mil dólares. Eu tenho que reportar. Agora, comprei um carro. Quanto que deu? Deu 40 mil dólares. Não precisa reportar. O que eles querem dizer aqui? O que eles querem dizer aqui? Se você trocar um carro, uma casa, uma empresa e pagar em cripto até 50 mil dólares, 49.999 dólares, você não precisa fazer nada. Mas se você comprar um carro e gastar mais de 50 mil dólares em criptoativos, você já tem que fazer o reporte. Então eles estão querendo... Teve um cara que perguntou, posso comprar um carro com a Cast? Pode, mas agora você vai ser obrigado a reportar. Segundo a IN 2291, tá? Pois é, eles nem confiam no real, eles põem o parâmetro em dólar. Exatamente, cara. Exatamente. Né? Transferência de criptoativo declarável de conta ou carteira de usuário para uma carteira não vinculada a uma prestadora de serviço de criptoativos. Ou seja, se não for uma carteira de uma prestadora de serviço, ou seja, ele está falando aqui, uma carteira minha para sua, tem que declarar. Lembrando sempre, até os 35, se for maior a 35 mil reais. Então eles estão abarcando tudo aqui. Perda involuntária de criptoativo declarável. Perdeu o criptoativo, tem que declarar que perdeu. Lembra daquele papo? Eu fui pescar e deixei minha hardware wallet cair, minha seed foi junto, eu perdi. Isso aqui não vai colar mais não, filho. Porque eles querem que você declare que você perdeu. Se você perdeu. Aquele migué de comprei cripto, alavanquei, perdi. Tem que declarar também. Muita gente faz isso, né? Pra sumir com o dinheiro e tal. Muita gente fazia isso. Muita gente ia lá, era declarado que comprou na corretora, aí botava num DeFi, aí indicava uma carteira que teve prejuízo e dizia, tive prejuízo aqui. Então, você vai ter que declarar perdas também. Então eu tenho um Bitcoin declarado. Fiz um trade, perdi meio Bitcoin, tem que declarar que perdeu. Não quer dizer que você tem que apurar ganho de capital ou pagar imposto sobre isso. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? Você tem que declarar, tem que fazer a declaração. Tá? Distribuição primária de criptoativo declarável referenciado em um ativo. Distribuição primária não entendi. Talvez airdrop, ele está querendo dizer, ou uma empresa que está distribuindo lucro, ou um airdrop. Eu não entendi essa frase aqui. E resgate do ativo subjacente do criptoativo e declarável referenciado em ativo. Então, se você resgatar alguma coisa em cripto, talvez de um staking, talvez de uma operação, de um empréstimo, também tem que declarar. E aí ele fala qual que são as informações a serem prestadas aqui no capítulo 3. Quais são elas? Seção 1. Pela prestadora de serviço de criptoativos. Artigo 7º. A prestadora de serviço de criptoativos, ao que se refere no artigo 5º, inciso 1, deverá prestar 1. Para todas as operações efetuadas de forma individualizada as seguintes informações. Data da operação. Tipo da operação, veja, é uma compra, é uma venda, é um empréstimo, é um stake, o que ela tem, o que é? Conforme previsto no artigo 6º. A identificação dos usuários da operação, conforme o procedimento da diligência descrito no anexo 2. Tem mais abaixo. Criptoativo declaráveis utilizados na operação, ou seja, você comprou Bitcoin, vendeu Bitcoin, você trocou o STT por STC, tem que estar isso aqui na informação.
quantidade de criptoativo declarável utilizado na operação em unidades. Então, comprei 0.00125 Bitcoin, tem que botar lá que é 0.00125 Bitcoin. Valor de cada criptoativo declarado utilizado na operação, em reais, excluídas as taxas de serviço cobradas. Então, comprei Bitcoin, qual que era o valor da época? Ah, 499.537 centavos. Aqui, tem que botar valor total. Ou seja, data, ativo, unidade, valor corrente em reais na época. Valor das taxas de serviço cobradas para a execução de operações em reais, caso haja. Descrição do ativo referenciado em relação à operação prevista no artigo 6, quando cabível e... Deixa eu molhar o bico aqui, então. Muita informação, né? Saldo de moedas fiduciárias em reais. Tem que informar quanto você tem lá em reais na corretora. Saldo de cada espécie de criptoativo declarados em unidades. Pô, foi lá, tu tem 1.232 USDC. Tem que botar lá que tem 1.232 USDC. Custo de obtenção de cada espécie de criptoativo declarável em reais, caso tenha sido declarado pelo usuário de seus serviços. Então, você, usuário, tem que declarar quanto você tem no dia que você comprou, a data e tudo mais. Para fins de cumprimento do CARF, que é esse que eu falei agora há pouco, né? Que é o Crypto Asset Reporting Framework, a prestadora de serviço de criptoativos deverá prestar em relação às operações as seguintes informações, de forma agregada e anual. Ou seja, todo mês vai passar e anualmente vai reforçar. 1. Identificação das pessoas reportáveis na operação. Então, Felipe foi lá, comprou na corretora, CPF do Felipe. O criptoativo declarado, tipo de operação, quantidade de transações por tipo, valor total de criptoativo declarável, quantidade total de criptoativo declarável por operação. Fica dispensada da obrigação prevista as alíneas B, C e D, caso tenha cumprido... Onde está? B, C e D, está aqui. Caso tenha cumprido a obrigação em jurisdição parceira na qual seja residente tributário. Ok, isso aqui é para empresas de fora do Brasil. Tá bom. Eu quero ver onde fala da carteira aqui. Tá bom. Vamos, tá muito extenso aqui, vamos dar uma pulada aqui. Ó, pela pessoa ou usuário de criptoativo. Agora, seção 2. Agora é você que tem que se reportar. Ou eles achando que você vai se reportar. E você vai, né? Que você compre direitinho, que eu sei. Artigo 9. A pessoa física ou entidade residente no Brasil, domiciliada no Brasil. 1. Você tem que reportar o quê? A sua data de operação. Se você não for reportado, né? Tipo de operação. Usuário de cada operação contém o nome da pessoa física ou entidade. Endereço. Domicílio tributário. Número de inscrição da pessoa física ou jurídica. Número de identificação fiscal, UNIF. Criptoativos declaráveis, quantidade de criptoativo declarado, valor de cada criptoativo declarado, valor das taxas cobradas, se houverem. Identificação de qual que foi a prestadora. Ah, eu fiz na Uniswap. Tem que botar que foi feito na Uniswap. Quando ela é domiciliada no exterior. Ou plataforma descentralizada quando cabível. Então, fiz uma operação na Onint, mais de 35 mil, tem que passar tudo isso aqui. Capítulo 4. Da avaliação da operação com criptoativo declarável. Vamos ver que isso aqui acho que nós vamos pular. Tá, aí eu quero falar sobre as penalidades. Aqui tem mais uma extinção de... Aí ele fala que o prazo de entrega da Decrypto é encerrado às 23h59, horário de Brasília, do dia fixado, papapá, tá? Aí ele fala algumas coisas. Penalidades. Basicamente é o seguinte, turma. Se você fizer alguma informação que seja considerada... Vamos ver como é que eles falam. Olha só. Inexatas, incompletas, incorretas ou que você omitiu essas informações, você, como pessoa física, vai pagar R$500 por mês. Por mês que você cometeu a informação errada. Então, fui lá, eu e o Felipe, eu e o Edson fizemos uma operação e foi mais de 35 mil e eu não informei, nem o Edson informou. A Receita descobriu, eu vou receber R$500 de multa sobre esse mês que eu informei errado. Só que
Ó, se for imposto de renda de pessoa jurídica, ou seja, se você for uma empresa com base no lucro presumido, é aquela que são mais de 50 milhões de reais por ano, é uma coisa assim, né? Se você for uma empresa e botar a informação errada, aí a multa não é de 500 reais por pessoa física, aí já passa a 1.500 reais. Tá? E aí eles falam o seguinte, olha só, isso aqui é uma brecha que você pode utilizar para ficar tudo direitinho. Caso você seja uma empresa declarante do Simples Nacional, optante pelo Simples Nacional, você, caso tome uma multa, essa multa é reduzida em 70%. E aí nós temos uma brecha interessante. Você que é P2P e acha que vai negociar mais de 35 mil por mês, sabe o que você pode fazer? Você pode criar uma empresa, seja optante pelo Simples Nacional e use essa empresa no Simples. Se por acaso você cometeu o erro de não declarar, a tua multa cai em 70%. Ou seja, aqueles 500 cai 70%. Talvez valha o risco, não sei. Né? Aqueles 500, talvez é 80 reais de multa aí, sei lá. Vou abrir uma calculadora aqui. 500, 0,7, 35, 350, vai pagar então 150 reais de multa por mês que aconteceu a informação errada. Não sei, talvez valha o risco, não sei. É o que diz aqui, não sou eu que tô falando, eles dizem aqui, ó. A multa prevista na linha A do inciso 2 será reduzida em 70% caso o declarante seja a entidade optante pelo Simples Nacional. Tá? Então, basicamente é o seguinte. Escreveu, não leu, pau comeu, pessoa física, multa de 500. Pessoa jurídica que tiver lucro presumido, R$ 1.500. Optante pelo Simples. Empresa, CNPJ, optante pelo Simples. Essa multa cai em 70%. Certo? Aí tem outras coisas aqui, retificação das informações, como é que você pode retificar, dispositivos finais, eles colocam um monte de anexo aqui, que é o que eles declaram que é criptoativo, o que é criptoativo declarável, o que é nhenhenhé, o que é nhenhenhé. Essas são as principais mudanças. Então vamos renomear as principais mudanças. Primeiro, toda a informação que antes era só CPF, comprou tanto, agora é CPF, ativo, CNPJ, negociou onde, tudo vai passar pelo CARF. Ou vai ser informado ao CARF. Primeira coisa. Segunda coisa que eu achei boa. Então, e outra coisa que era, se você estivesse operando um corretor internacional, acima de 30 mil por mês, você tinha que se reportar. Agora não. Agora é qualquer coisa que você fizer. Inclusive DeFi, staking, cashback, tudo que você tiver com cripto, que envolva cripto, recebeu, enviou, lucro ou prejuízo, tem que declarar. Qual que é a parte boa? As operações só precisam ser declaradas se, no total ou individualizada, ultrapassarem 35 mil nesse mês. No mês vigente. Então, cara, eu acho que isso aqui é uma brecha muito boa para a gigantesca maior parte das pessoas. Então, eu vou fazer uma negociação aqui com o Vandes. Vou vender para ele um Bitcoin, ele vai comprar de mim, tal. Se for uma operação até R$ 34.999,99, nem eu, nem o Vandes precisamos declarar. Agora, se for 35 mil e um centavo, 35 mil cravado, eu preciso declarar. Eu e o Wanderson, no dia tal, na carteira tal, no valor tal, no Pix tal, no banco tal, na hora tal, nhenhenhé, nas carteiras pipipipopó, fizemos aquela operação. Se a gente não reportar, R$500 de multa por mês / operação feita. Se for eu e o Vanderson, se eu tiver uma empresa no Simples Nacional, 70% dessa multa. Então, já deu para entender que eu e o Vanderson vamos fazer uma Simples Nacional. Obviamente, isso só vale para quem for operar mais dinheiro, né? Quem for operar menos dinheiro, não vale manter uma empresa no Simples Nacional só para... Ou se você já tem uma empresa no Simples Nacional, em vez de você fazer um P2P na sua pessoa física, você vai fazer no Pix na pessoa jurídica. Pronto. Porque se por acaso eu for multado, é 70% a menos de multa e não 100% da multa. Isso, é 35 mil igual ou superior. Então, negociamos 35 mil, tem que informar. Negociou 34.999 ou menos, não tem que informar. A partir de quanto está valendo isso?
agora. A partir de agora. Vale a partir de agora, a partir do momento que eles aplicam a instrução normativa no Diário Oficial da União, tá? Porque ela foi escrita no dia 14 de novembro e foi publicada no dia 17, a última segunda-feira agora. Logo, já está valendo. Só que existem algumas obrigatoriedades que eles colocam aqui nos incisos que vão demorar até o meio do ano que vem para serem obrigadas. Por exemplo, eles não podem chegar hoje para a corretora e falar, corretora, você tem que fazer tudo isso agora, porque é uma grande quantidade de exigências, as corretoras vão ter que se adequar, os serviços vão ter que se adequar. Isso por mês. Então, a partir de julho de 2026, as obrigatoriedades de informação para as corretoras. Mas já entra em vigor que você tem que se reportar, fazer o que for com Pix, com cripto, já tem que ser reportado. Publicou no Diário Oficial da União, já tem que usar. Até pedi ajuda para o GPT nisso. Perguntei, GPTeco, quando que entra em vigor? Pedi ajuda aqui. Peraí. Eu pedi ajuda para o GPTeco. Ó. GPTeco, quando a 2291 entra em vigor? Aí ele fala aqui pra gente, ó. A Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira 2291/2025 entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, ou seja, 17 de novembro. Já está válida. Só que tem alguns efeitos escalonados, conforme o próprio texto da norma diz. O artigo 8, ele só vai entrar em vigor a partir do 1º de janeiro. Vamos ver o artigo 8. Artigo 5º. Vamos achar aqui, artigo 6º. Artigo 7º. Artigo 8, ó. O cumprimento ao CARF só entra a partir de janeiro. E a identificação das pessoas reportáveis, declaração do criptoativo, tipo de operação, carteira, papapá. Isso entra em vigor dia 1º de janeiro. Então, até lá, você não é reportado ao CARF. Os artigos 7, 9 e 18, que tratam da obrigatoriedade das prestadoras de serviços, passam a produzir efeitos a partir do 1º de julho de 2026. Então, qual que é o artigo 7º? Então, só para o meio do ano que vem, ele vai ter que informar a data de operação, qual é o tipo de operação, identificação dos usuários, qual que é o criptoativo declarável. E aí tem a nona também, vamos ver qual que é a nona. Nona. Também para pessoa física ou entidade domiciliada no Brasil. Então, para você, pessoa física, você só precisa declarar a data de operação, o tipo de operação, quem foi o usuário ou empresa que você fez, o endereço, o domicílio tributário, o NIF, o CPF de quem você fez, ou CNPJ, só entra em vigor a partir do dia 1º de julho do ano que vem. Tá? Os demais dispositivos da IN produzem efeitos imediatamente da data da publicação. Então, existe um tempo para essa adequação, mas ela já é válida. Ela já está valendo, mas algumas coisas vão ser a partir de 1º de janeiro e algumas coisas 1º de julho de 2026. Na prática, pra gente, é janeiro. Na prática é janeiro. Na prática é janeiro. Tá? Turma, dúvidas sobre isso aqui? Dúvidas sobre isso aqui? Na prática, só ano que vem que a gente vai se reportar ou ser reportado ou se autorreportar. O que fica claro é o cerco que está se fechando na questão da rastreabilidade, né? O que fica claro para mim. Então, eles não querem saber dos pequenos, então eles até aumentam a obrigatoriedade mínima da informação. Então, antes era 30, agora é 35. Então, eles não querem saber, o que fica claro para mim, eles não querem saber do pequeno, mas se você for um cara que negocia todo mês mais de 35, eles querem saber o que você faz. Então, o que eles vão fazer? Uma base de dados gigantesca, onde tem meu CPF, minhas carteiras. Eles vão começar a vasculhar minhas carteiras. E vão fazer cruzamento de dados. Ó, o Felipe saca para essa carteira aqui de Bitcoin. Depois essa carteira de Bitcoin manda para essa carteira. Possivelmente essa carteira é do Felipe também. E depois ele manda para a Aave. Ah, então o dinheiro dele tá na Aave. Então, eles vão... Não tô dizendo que eles têm autonomia e nem qualidade para fazer esse tipo de registro e rastreio agora. Mas você vê que já está sendo preparado o barco para daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos
eles já com essa base monstra de informações consigam rodar softwares ou inteligências artificiais que consigam entender que a tua carteira é aquilo. Saca? Então eles já estão querendo. Agora é o seguinte, ó, se todo mundo aí se adequa, se declare, no futuro eu vou pegar. Porque se você mandar pra uma AVE e não me reportar, você tá fudido. Isso, a questão da wallet foi lida aqui, né? Tudo que você. Porque pra chegar na sua wallet, você tem que fazer algo antes. Certo? Então, para chegar na sua wallet, você tem que ter comprado de um P2P, ou de um serviço, ou de uma corretora. Então, antes de chegar na tua wallet, já tem que ser feito o reporte. Isso é o que eles estão falando, né? E eu sei que você, como segue bastante as regras e as leis, você vai seguir bastantinho, né? Tá? Barba, não é 35 mil de lucro. Não, é de volume. É de volume. Então, a sardinha que faz tradezinho de $200 por dia tá ferrado, né? Se bater 35 mil por mês, tem que declarar. Se não bater 35 mil por mês, não tem que declarar. Se o cara faz um tradezinho de 200 hoje, vamos falar que é R$1.000, tá? Vamos arredondar esses 200 para 1.000, né? Então, o cara fez hoje 1.000. Amanhã mais 1.000, são 2.000. Depois da manhã 3.000. Depois da manhã 4, 5, 6, 7. Chegou no final do mês, ele fez 34.999, ele não precisa declarar. Ele ultrapassou 35, tem que declarar. De 200 em 200, ele tem que declarar se bater 35. 200 em 200. Se ficou em 34, não precisa declarar. E eu vou te falar, essa multa, entre aspas, baixa, não tô dizendo que é uma multa baixa, mas assim, essa multa mais baixa aqui, de R$1.500 para empresas jurídica de lucro presumido, R$500 para pessoas físicas e jurídicas, e cair 70% dessa multa, caso seja uma optante do Simples Nacional, deixa muito claro que nesse momento eles estão dizendo, olha, gente, eu quero a maior base de informações possível. Tanto é que eu vou botar pouquinha multa para que, se por acaso eu te pegar, você paga um pouquinho, reporta, paga um pouquinho, reporta. Porque isso aqui vai ser atochado no futuro. Pode escrever o que eu tô falando. Daqui 3, 4, 5 anos, não sei, 7 anos, 10 anos, não sei. 1 ano, não sei. Eles vão começar a botar multas altíssimas. Papo de 50 mil para cada vez que você botar errado. Ou seja, primeiro, eles estão fazendo. É o boi de piranha, tá? Joga um boi mais fraco no rio para ver se a piranha vem. Se não vir, a gente passa com a boiada inteira. É o que eles estão fazendo. Basicamente, eles estão botando. Eles estão fazendo um checkpointzinho. Ó, agora é assim que mudou a regra, hein? Se você for pego, você paga uma multinha aqui e se autodeclara. Tá. Depois essa multa vai ficar pesada. Pode escrever o que eu tô falando. Pode escrever o que eu tô falando. Então é pra não assustar a galera, sabe? É pra, ó, vem aqui, pra não ter problema, papapá, vamos na manha. Depois vai entrar o grosso. Eu imagino que em 3, 4, 5, 7 anos eles comecem a fazer um cruzamento de dados e esse cruzamento de dados seja. Aí eles vão pegar firme. Aí eles vão chegar. Aí não é questão de você não informou. Aí eles vão falar: ô, Felipe, vem cá. Acabei de saber aqui que a tua carteira aqui transacionou com o Ricardo. Por que que tu e o Ricardo não estão declarando isso? Não, venha pra cá, pague o aluguel, seu barriga. Sacou? Qual que é a ideia? Eles não. É assim, ó. É a cabecinha primeiro. Nunca é de uma vez. E a cabecinha não começou hoje, não. Ela começou lá em 2019 e eu cantei a bola. Instrução normativa 1888. Vai vir carteira, vai vir tudo. Eles vão fechar o cerco todo. Tá? Agora, e os cartões cripto? Tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro. Se você mandou para uma empresa internacional, você tem que reportar quanto que você gastou, quanto você vendeu, quanto foi. Você tem que fazer o reporte. Tá tudo aqui. Tanto que ele coloca ali desconhecida. Desconhecida. Então, se não for uma empresa que está colocada lá, mas você usou algum cartão, você tem que reportar. Isso é o que eles colocam, né? Se você vai ou não, eu não sei, cara. Eu não sei se você vai ou não. Qual que é a grande parte boa aqui? Não tem nada especificado sobre blockchain de privacidade. Então, não tem nada proibido, não tem nada sobre blockchain de privacidade. Então, passei por uma Monero, foi. Passei por uma Zcash, foi. Passei por uma Liquid, foi. Passei pelo Dash, foi-se embora. Tá?
Então o cerco fechou e a gente cantou a bola que isso aconteceria, não é de hoje que eu falo sobre isso, o cerco tá se fechando e vai se fechar cada vez mais. Agora, eles botaram a cabecinha lá na 1888 em 2019. Agora, eles já estão empurrando já mais da metadinha. Daqui a pouco vai entrar sem ombro. E a gente precisa cada vez mais de maior privacidade, maiores ferramentas de privacidade. E eu vou te falar, cara, lado ruim, eles querem doxar todo mundo. Lado bom, o próprio mercado, que não estava olhando tanto para a privacidade, vai voltar às origens de olhar para a privacidade. Sacou a ideia? Então, o próprio mercado, para se manter em pé, ele vai ter que pensar como é que ele vai fazer com privacidade. Em não doxar minha carteira, em não expor minha carteira. O próprio mercado vai criar soluções. Então, o Estado tá... Lembra que a gente fala sempre aqui da briga de gato e rato? Briga de gato e rato. Vai, não vai, foi, não foi. Chegou aqui, a gente vai pra lá. Veio pra cá, a gente veio pra cá. É a briga de gato e rato. Sempre o Tom e Jerry, né? O Tom tentando pegar o Jerry. Quando ele quase pega o Jerry, vai embora. É o Tom e Jerry, cara. O Estado é o Tom, você é o Jerry. Os mais antigos vão lembrar do Tom e Jerry, né? Molecada nova não vai saber o que é. Só tem desenho posto hoje em dia. Mas o bom da parada é que vai forçar o próprio mercado a olhar para algo que não estava olhando. A gente parou de olhar para a privacidade. A gente parou para olhar, parou de olhar a privacidade. Nós vamos ter que voltar a olhar para a privacidade. Vão surgir, e isso não é só Brasil, né? Isso vai começar, estoura ali, pá, 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 pá. Quando vai ver, a galera vai ter que falar em privacidade. O Vitalik já tá falando em privacidade. Já tá falando em forma de você fazer transações privadas dentro da própria rede Ethereum. Uma espécie de mixer dentro da própria rede Ethereum. E aí? Eu já falo aqui há bastante tempo. Seria legal a gente ter um mixer nativo no Bitcoin. Não é um CoinJoin, não é um Wasabi, não é... É um mixer nativo nas próprias transações do Bitcoin. Pra gente embaralhar tudo e quando eu receber via carteira, essa carteira tá declarada. Fui lá, comprei na Mercado Bitcoin, carteira declarada. Mas aí eu mandei pra uma outra carteira minha ou pra outras carteiras minhas e bagunçou tudo, não tem como fazer esse rastreio. A gente vai ter que pensar nessas possibilidades, turma. A gente vai ter que falar de rede liquid, que a gente já fala aqui há um tempo. Bastante tempo, inclusive, mais de ano. Saca? A gente vai ter que... A gente, que eu digo mercado, não sou eu ou você. O mercado, pra ter mais privacidade, vai ter... Porque, velho, não vai ter como, cara. Não vai ter como. Vocês viram agora que, eu acho que foi 10 milhões de carteiras de Carteira Nacional de Habilitação, né? A CNH, foram vazadas do Detran. Vocês viram isso agora? Essa semana que passou, retrasada, sei lá. Vocês viram essa porra? Quem viu isso aí? Então, veja. O Estado, ele não consegue guardar uma informação de forma segura. Ele não consegue pegar o meu nome, meu CPF, meu endereço, minha carteira de habilitação, minha foto e guardar de forma segura. Não, isso aí já vazou na... Isso já vazou na Dark Web. Já vazou na Dark Web. Agora, uma coisa é vazar minha CNH. Isso é uma coisa. O cara vai, pode tirar uma moto com meu nome, pode fazer um empréstimo no meu nome. Beleza. Tirar um cartão de crédito, sujar meu nome. Beleza. Agora, quando você vaza o nome do caboclo, o CPF do caboclo, o endereço do caboclo, a carteira do caboclo, que criptomoeda que ele tem, quanto ele tem, aí a coisa mudou de figura. Porque o Estado que não consegue garantir a segurança dos seus cidadãos, ele não só não consegue garantir, mas como ele vai botar em risco. Porque uma coisa é o cara é vazar meu CPF. Outra coisa é o cara, é um bandido saber onde eu moro, onde eu compro Bitcoin, quanto eu tenho de Bitcoin, que carteira que tá, aonde tá. Isso é uma coisa completamente diferente. E eu gostaria de trazer esse debate, eu falo isso aqui há anos, eu gostaria de trazer esse debate com a Receita Federal Brasileira. Esse texto aqui é assinado pelo Fernando Barreirinhas, que é o China lá da Receita Federal. Cadê? Onde tá que eu li aqui? Não vou achar agora. F. Aqui, ó. Robson Sakiyama Barreirinhas. Ele assina o texto. Eu gostaria de perguntar pro Barreirinhas como que ele vai garantir que todas essas informações, nome, CPF, quantidade, elas não vão cair no crime organizado, não vão cair na Deep Web, não vão cair na Dark Web. Eu gostaria de perguntar pro Robson Barreirinhas
Como que ele vai se sentir quando pessoas começarem a ser sequestradas, torturadas, mortas por conta dessas informações que vão ser prestadas à Receita Federal de forma obrigatória? Eu gostaria de fazer essa pergunta pro Barreirinhas. Como que ele vai se sentir quando o cara foi extorquido, espancado até a morte para passar um Bitcoin ou uma cripto que o cara comprou? Eu gostaria, é uma pergunta justa, tá? É uma pergunta honesta. Eu gostaria de saber como que o Robson Barreirinhas vai se sentir quando as pessoas começarem a ser sequestradas e mortas e apanharem, ser extorquidas porque tem Bitcoin. Tem que falar o número da carteira? Não, isso é obrigado. O seu endereço de carteira de entrada barra saída, ou seja, que você enviou, que você recebeu, tem que ser identificado em todas as operações. Então o cara vai saber a tua carteira, o teu saldo e o teu endereço, teu nome, cara. Quem é você? Então, Felipe transacionou com o Edson, foi reportado, o Edson reportou, o Felipe reportou. Cara, quem garante que essa informação não vai cair na mão de um bandido? Não, mas não é se você passar o endereço. Quando a corretora receber, ou quando um serviço receber um depósito seu, ele já vai identificar que veio daquela carteira. Ele já vai identificar, ó, veio daqui. E aí, quando você fez lá, comprou, vendeu, sacou, ele já vai, a própria serviço vai identificar que carteira que você sacou. E aí eles vão fazer o cruzamento de dados. Ó, essa aqui é a carteira dele, essa aqui é que ele envia, essa carteira está acostumada a enviar barra receber dessa, essa carteira aqui também é do Thiago. Entendeu? É isso que eu quero saber. Eu quero saber como que a Receita Federal, como é que a Polícia Federal, como é que o governo federal, como é que as polícias nacionais, estaduais vão lidar quando um vazamento de dados, isso vai acontecer, isso não tem como não acontecer. Vaza dado de tudo. Vaza dado de tudo, de CPF, de CNPJ, de RG. Não vai vazar quanto que você comprou barra vendeu em sua carteira de cripto? Lógico que vai. E aí é uma pergunta honesta, tá? Não é nenhuma pergunta retórica, é uma pergunta honesta. Robson Barreirinhas, que acho que é presidente da Receita Federal do Brasil, diretor, né? Sei lá, da Receita Federal do Brasil. Robson Barreirinhas, como você vai fazer para proteger essas informações? É uma pergunta justa, pergunta honesta. Robson Barreirinhas, como que você vai garantir a segurança de cada declarado no Brasil? Robson Barreirinhas, como é que você vai fazer para garantir a segurança depois que já não garantiu a segurança, como é que você vai dormir sabendo que um cara foi torturado, às vezes até a morte, sequestrado, extorquido, porque ele foi declarado com criptomoeda? Como é que você vai fazer? Eu quero saber como é que você pessoalmente vai se sentir. Como que a entidade Receita Federal Brasileira vai responder a isso? O lado humano do Robson Barreirinhas, porque ele assina, ele tá assinando. Não tá escrito aqui, ó, Receita Federal Brasileira, tá escrito Robson Barreirinhas. Como é que você vai se sentir? Eu quero entender isso, eu quero entender. Eu quero entender. Quando os casos de sequestro, extorsão e roubo e tudo mais, e assalto à residência começarem a explodir no Brasil por conta disso, nós vamos ter uma nova modalidade de crime, você pode ter certeza disso. Né? Já teve assalto a banco, aí criaram a rota, aí tem o sequestro relâmpago, aí tem o novo cangaço. Vai ter a entrada em residência cripto extorsão. Já tá tendo. E aí? Como que a Receita Federal vai fazer para proteger esse dado? São dúvidas que eu quero saber. Porque chegar e falar assim, ó, Felipe, se reporte, tudo bem, mas como é que vai garantir minha segurança? E aí o usuário vai ter que decidir qual é o bandido que ele vai ter que lidar. O bandido de gravata, ou seja, se eu não me autorreportar, é a Receita Federal que vai vir no meu cangote, ou se eu me reportar, é o bandido da facção que vai vir atrás do meu cangote. Entendeu a ideia? Então, o usuário vai ter que entender com qual bandido ele vai querer lidar. Se é o bandido engravatado ou se é o bandido com a pistola na cabeça. E aí eu não tô dizendo pra você não declarar ou declarar, não tô dizendo nada disso. Eu citei aqui a nova instrução normativa, destacamos os principais fatos dela, né? Preciso conversar com outros caras sobre, porque ela é recente, foi ontem a parada. Então a gente precisa entender melhor isso. Mas eu gostaria de trazer o debate, eu gostaria de trazer o governo no debate. Eu gostaria de ser ouvido pela Receita Federal, eu gostaria de ser ouvido pelo governo federal.
Gostaria de ser ouvido pelo Congresso. Porque só mandar a turma se autorreportar, tá bom, lindo, legal, uou. Mas quem vai cuidar da segurança do brasileiro? Da responsabilidade pelos dados? Quem vai cuidar do meu dado na Dark Web sendo vendido pra facção? É isso que eu quero saber, pô. Então, tem que ser obrigado a declarar. Tá bom. Mas quem vai garantir minha segurança? É isso que eu quero saber. Isso que eu quero debater. Eu quero que alguém me traga essa resposta dessa minha pergunta, que eu acho que é uma pergunta válida. Tá? Então é isso, cara. O cerco se fechando cada vez mais. Eu falo sempre pra vocês aqui no canal, né? Inclusive, se inscreve aqui no canal Bitnada, pô. Há 8 anos a gente faz conteúdo aqui no Bitnada. E todos os dias, às 8h30 da manhã, a gente faz uma live, né? De segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã. E já peço pra você se inscrever, já dar o like e dar a sua opinião aqui. Fala aqui comigo, aqui no chat aqui. Fala aqui na descrição, nos comentários aqui. Você acha dessa iene? A galera vai seguir? A galera não vai seguir? Vai todo mundo focar em privacidade? Ninguém vai querer ser doxado ou não? Vai todo mundo seguir, tá tudo certo e foda-se. E é o que eu falo aqui há bastante tempo, tá, turma? Até 2019, a janela pra comprar Bitcoin era assim, ó. Era infinita. A porta tava escancarada, aberta. 2019, a porta fez isso aqui. 2025, a porta tá fazendo isso aqui. Talvez daqui a alguns anos a porta esteja cada vez mais estreita. Então, para de pensar um pouquinho no preço. O Bitcoin tava 120, agora tá 90, aí ele vai cair pra 80 e sobe pra 150. Para um pouquinho de pensar no preço. Eu falo isso aqui há muitos anos. Para de pensar no preço. Pensa que no futuro você não vai conseguir comprar ou vender ou negociar cripto sem ser doxado. Esquece um pouquinho o preço. Vale tanto. Não é. Esquece. Esquece. Vamos falar sobre a tua doxagem, a tua privacidade. Esse é o debate que eu quero trazer aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Bitnada. Sempre temos aqui lives às 8h30 da manhã. Já aproveita, já se inscreve aí. E óbvio, manda essa live aqui para seus amigos, para que eles fiquem sabendo também do que está acontecendo no Brasólia.